Meus amigos, e mais uma noite de Copa do Brasil cheia de emoção, tá? Cheia de emoção hoje. A Copa do Brasil, o Fortaleza estava dando 2-0 no Fluminense. O Fluminense conseguiu buscar, no segundo tempo apertou, empurrou o Fortaleza pro seu campo e conseguiu um empate, conseguiu a classificação. O Flamengo, como já era esperado, conseguiu eliminar o Atlético Paranaense 1-0 lá na Arena da Baixada. E o mais improvável, o Corinthians hoje fez 4 gols no Atlético Goianiense, isso mesmo. Com direito a Yuri Alberto desencantando e marcando hat-trick, tá? Roger Guedes correndo muito, se doando muito, jogando muito. O time do Corinthians hoje conseguiu fazer o que era necessário para passar pelo Atlético Goianiense. 4-1 placar final do jogo, com destaque para Yuri Alberto, que desencantou em noite de gala, fazendo 3 gols, marcando hat-trick, e Roger Guedes também com 3 assistências e um jogo muito bom. Renato Augusto jogando a partida belíssima, como sempre. Como eu tenho dito, Renato Augusto só não tem fôlego para durar os 90 minutos. Mas é um jogador claramente diferenciado do Corinthians. Roger Guedes se doando bastante, correndo muito hoje, se sacrificou. E o Roberto mostrando a que veio, para que ele foi contratado. O terceiro gol de uma frieza, uma calma, dando aquela cavadinha por cima do goleiro. E o Corinthians despacha o Atlético Goianiense por 4-1 na Neoquímica Arena. E agora vai pegar o Fluminense. Ainda não foram decididos os mandos de campos, tá? Sabe-se que ele vai pegar o Fluminense. E o Flamengo aguarda agora o São Paulo ou América Mineiro. Quem passar essa disputa aí vai pegar o Flamengo nas semifinais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deem um like, compartilhem. Até a próxima e agora fique com os comentários do Linha de Passe da ESPN. Olá, Preto, companheiros, para você que nos assiste. Bom, deu Flamengo de um lado, deu Corinthians do outro. No caso do Corinthians, é um time que você observava o rendimento no primeiro jogo e não dava, assim, demonstrações claras de que vai passar, vai fazer 3, né? No máximo você ouvia, vai fazer 2 e o Cássio depois vai resolver. E o Corinthians fez 4, 3 com o Yuri Alberto. E do outro lado o Flamengo passou, só que a fase do Flamengo é outra. Então acreditar no Flamengo faz mais sentido hoje do que no Corinthians. E o Corinthians passou porque mudou o comportamento e a gente vai falar aqui ao longo desse Linha de Passe. Pois é, como o Fluminense também já está classificado, então esse primeiro confronto definido das semifinais, Corinthians e Fluminense. O Flamengo vai conhecer o seu adversário amanhã do jogo São Paulo e América. Tudo bem, Vina? Tudo bem, Preto? Tudo ótimo. Boa noite a você, professor Calçade, ao Jean, ao Léo, aos fãs e aos fãs do esporte. Vou dar 3 pitacos muito rápidos. Rápidos. Nenhuma surpresa nas 3 classificações, na minha maneira de ver. O Corinthians aproveitando as fragilidades do Atlético Goianiense, que marcou muito mal e mereceu ganhar de maneira indiscutível. É óbvio que a entrada dos jogadores mais técnicos ajudou bastante. Yuri Alberto desencantou. O Flamengo num jogo mais difícil que o jogo do Corinthians, um adversário muito mais difícil. O Atlético Goianiense é bem pior que o Atlético Paranaense, mereceu ganhar também, poderia ter feito mais, perdeu um gol feito, o gol do Pedro maravilhoso. E o Fluminense cometeu muitos erros individuais, mas o pênalti fora da área não foi pênalti, ajudou bastante porque muda o ambiente do jogo. E eu estou olhando aquele impedimento também não dado no segundo gol do Fluminense, olho e continuo achando que está impedido, mas respeito obviamente a decisão do VAR. Então acho que o Fortaleza tem muito o que reclamar. Vamos discutir essa questão de VAR, arbitragem, vai entrar também aqui no Linha de Passe, não é, Jean? Tudo bem? Boa noite. Tudo bom. Boa noite, Preto. Boa noite, companheiros. Acho que assim, vou dar um destaque geral também em relação aos 3 jogos, porque foram 3 jogos com muita emoção até o final. Até mesmo o jogo do Corinthians, que parecia que não teria nenhuma emoção na hora que o Corinthians faz 4, aí o Atlético Goianiense acha um gol e dá emoção para a reta final da partida. Então, 3 jogos muito emocionantes. Eu acho que no caso dos jogos do Corinthians e do Flamengo, indiscutivelmente passaram aqueles times que jogaram mais. Fluminense e Fortaleza é uma outra história, a gente vai entrar na discussão do VAR, da arbitragem, mas também foi um jogo muito bom, né? Também foi um jogo muito legal, e destacar 2 personagens específicos da noite aí, o Yuri Alberto, né? Que desencantou e desencantou com um caminhão de gols, já 3 de uma vez. Que gols, né? A importância até financeira desses gols pela classificação acabam valendo muito e já justificando nesse aspecto a sua contratação. Claro que o torcedor do Corinthians quer e espera muito mais dele.
E o Pedro, né? Que absurdo o gol que classificou o Flamengo, que absurdo que fez o Pedro, aliás, que absurdo que vem fazendo o Pedro desde que se tornou titular. É para se pensar realmente, né? Se lá atrás, toda aquela discussão, podem ou não podem jogar juntos, tá aí. O Dorival, forçado ou não, né? Sem o Bruno, mostrou que era muito mais do que possível porque o Pedro tá voando. Você falou de dois personagens. Quando você falou Yuri Alberto, eu falei, será que o outro é o Ibrahimovic? Não, o Ibra, bem lembrado, eu deveria ter falado 3 personagens. Que esse Ibra do Timão aí, como já foi apelidado, é impressionante. Só que você não fez nada, ficou parado. Ficou parado. Aliás, ele ficou parado e só conseguiu aparecer no finalzinho, né, André? Porque eu acho que ele devia estar desde os 5 minutos do primeiro tempo tentando aparecer, chamando a atenção das câmeras. Dá tempo de ser candidato a vereador ainda? Olha, tô brincando. Não brinca, viu? Bertozzi, vamos lá, tudo bem? Tudo bem, Preto. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Primeiro, queria ter a convicção do Birner sobre os lances do Maracanã. Não tenho, nem de perto. Mas, fora isso, classificação do Corinthians de muita imposição, né? Desde o começo. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Jorginho tentando explicar, será? Ou qual que era a estratégia dele para o jogo, porque não entendi bem o que o Atlético queria fazer no momento que tivesse a bola e tivesse que fazer alguma coisa, pelo menos até tomar o 3-0. Depois até conseguiu dar uma emoção no jogo, mas grandes destaques individuais do Corinthians hoje, né? Yuri Alberto mostrando que para um atacante ter um pouquinho de serviço ajuda, né? Ter um Renato Augusto em boas condições ajuda. 3 assistências do Renato. 3 assistências, 3 gols de um, 3 assistências do outro. O Roger Guedes hoje provando que dá para jogar junto? Se correr, dá, né? Se correr, dá. Se fizer o esforço com bola, sem bola, aí dá para todo mundo se encaixar dentro do time, mas a gente vai ter tempo para analisar os destaques individuais. É isso. O Flamengo teve alguns nomes um pouco abaixo, mas teve alguns nomes entregando o que entregam sempre, e o Pedro principalmente. O Atlético lutou muito, mas acho que não dá para não dizer que passou o melhor time hoje em Curitiba, né? Bom, vamos lá, Paulo Calçade, vamos entrar então no tema agora Corinthians para começar o linha de passe, depois vamos falar do Flamengo, vamos falar da classificação do Fluminense também. Você estava dizendo, né, a respeito do placar, do que se esperava de um Corinthians que fosse para cima e que o Cássio resolvesse lá atrás se fosse para disputa de pênaltis. O que funcionou melhor no time do Corinthians hoje? A questão coletiva ou individual? O primeiro gol saiu aos 42 minutos do primeiro tempo. Até os 42, até sair o gol, o Corinthians tinha problemas, né? O placar esconde. Qual era o problema do Corinthians? Ele ficava de um lado para o outro e o centro era problemático. Porque mesmo com a presença do Renato Augusto, né, ele não conseguia produzir pelo centro. Então a bola ia para o lado, porque o Renato se aproximava do lado esquerdo, onde aparecia o Fábio Santos, onde tinha o Roger Guedes e onde também, em alguns momentos, era atraído o Yuri Alberto, porque é quase pela força da gravidade, ali do talento que se, né, colocava naquele setor. Do lado direito, tentava passar o Fagner, o Adson, então, e o Duqueiroz por ali, mas era um Corinthians que tinha problemas ali, né, porque as coisas não funcionavam. E de onde vem a solução? Vem justamente do lado, que é nessa bola magnífica do Renato Augusto, né, para o Gil, que vai lá e faz o gol. Ele percebe o posicionamento do Gil, o Gil avança e faz. E depois o início do segundo tempo foi um início bom. O início do segundo tempo foi muito superior àquela primeira etapa do Corinthians. E essa é a bola do Roger Guedes para o Yuri Alberto, domina com a tranquilidade, faz e passa debaixo do goleiro. E aí começa a desencantar o Yuri Alberto, como desencantou o Roger. Porque se o Yuri Alberto desencantou e a fazer gol, o Roger a correr. Isso correu mesmo hoje. Faz diferença. Isso é que é importante, né, Calçade? A gente não está falando só dos elogios técnicos ao Roger Guedes, mas ao que ele fez no jogo do ponto de vista do empenho, da dedicação. Aliás, mostrando, né, hoje mais do que nunca que ele e o Yuri Alberto podem jogar juntos. Talvez, né, Jean, quando o Vitor Pereira faz essa provocação, ele quer dizer, talvez ele diga hoje, falando, olha, com esse Roger Guedes aí, beleza. Diga pra ele. Que bom que o jogador sentiu. Ele não respondeu em campo com atitude. É claro que assim, nós estamos falando, né, e depois vamos falar
do adversário, de um Atlético Goianiense que ofereceu muito pouco ofensivamente e que nem exigiu, do ponto de vista da marcação, da recomposição, alguma coisa do Roger Guedes. Mas independentemente dessa exigência para a recomposição, para voltar, para marcar, o Roger Guedes se movimentou demais, esteve em todos os lugares do campo. Então, é claro que os destaques do Corinthians são o Renato Augusto, que, aliás, já tinha se mostrado destaque nas últimas partidas, né? Desde que voltou, ele tem sido já importante para o Corinthians, mas, claro, contra adversários mais complicados. Dessa vez, o Renato Augusto jogou muito, o Yuri Alberto fez os 3 gols, mas o Roger Guedes também precisa ser destacado, porque foi um cara já muito criticado, a gente mesmo criticou e critica muito o Roger Guedes pelo quanto ele não corre para falar a real, e hoje ele correu demais, independentemente de correr para recompor ou não, ele se movimentou demais. E aí vem as palavras do Vitor Pereira, que não pegou bem no vestiário. Essa instituição do vestiário precisa ser desvendada em algum momento, porque não pegou bem, que ele disse que os caras estavam de barriga cheia lá. Simplesmente o Atlético Goianiense sufocou o Corinthians no primeiro jogo. O Corinthians não tinha... Você falava, esses caras estão de barriga cheia e de feijoada, e ela foi servida no vestiário, porque eles não correram. Aí vem a cobrança, o placar adverso, um estádio lotado, uma derrota para o Palmeiras, você começa a olhar para frente e fala assim, poxa, eu vou sair de tudo e vou ficar com o brasileiro, que é muita coisa, mas não vai ser o campeão. E aí vem uma atitude diferente. E isso faz toda a diferença no jogo de futebol. Uma atitude Dali saíram acho que os 3 ou 4 cruzamentos antes do gol, antes do 1-0. Mas não dá para exigir isso. O que eu acho, o que você imagina ser aquilo que o time pode produzir, porque, como você mesmo disse... Sabe qual que é o ponto, Birner? Começou muito bem, mas ali depois dos 15, 20 baixou muito, né? Eu concordo, mas o Atlético... Aí o Atlético começa a te empurrar, o Birner, assim, ó... Mas como é um mata-mata, e é um jogo em Itaquera com a torcida do Corinthians, o jogo, para mim, eu diria que o time teve algum problema se ele passou a sentir o jogo desconfortável em algum momento. Eu acho que ele nunca ficou. A impressão era sempre que o Corinthians, uma hora, quando fizesse o primeiro gol, ele atropelaria. Não ficou nervoso porque o gol não estava saindo, eu né? acho que o Atlético não ofereceu risco, acho que o jogo foi tranquilo. Então, eu entendo que o desempenho não é o ideal, aí você deve estar pensando no Corinthians contra outras equipes mais fortes, mas não diria que teve problemas. Poderia não ter vindo, né, Birner? Porque é o seguinte, se não jogar um pouquinho pelo centro, para acessar o Yuri Alberto também... Não, eu entendo o que você está dizendo. É difícil. Quando sai o gol, aí começa a acontecer tudo isso. Que dá uma dissolvida naquele jogo do Atlético, que era fechar o Corinthians. Tudo bem, pelo lado, uma bola do Renato pelo lado, hoje, ela é muito perigosa, até porque a qualidade da bola do Renato é absurda, né? Mas foi uma bola que entrou pro Gil, a primeira. E aí as coisas ficaram mais... Talvez, né, Calçade? Mas foram aí, assim, primeiro, minutos. porque eu penso meio como o Birner, quer dizer, quando você tem esse contexto de jogo, cara, assim, a gente vê muitas vezes acontecer, inclusive com os grandes times na Premier League, né? O outro time ali é absolutamente fechado, em geral linha de 5, depois mais 4, um cara que eventualmente vai sobrar, o Atlético Goianiense não tinha nem isso, né? E a bola estava ali, rondando o tempo todo, o Corinthians tentando a sua maneira, com um centroavante com capacidade dentro da área, tinha metido uma bola na trave minutos antes do gol com o Roger Guedes, então eu concordo com o Birner que a gente não sentia também que o Corinthians estava... Claro que virar 0-0 talvez fizesse com que o time voltasse muito tenso, né? Precisando do gol nos minutos iniciais, no início da segunda etapa, mas eu acho que é aquele contexto de jogo que a gente e o mata-mata dá um caráter já imaginava diferente pro jogo. Se é um jogo de pontos corridos, talvez talvez enxergasse o mesmo jogo de outra maneira. E tem uma coisa que o Calçade falou assim, que eu acho que essa também ausência, os meio-campistas, exceção feita ao Renato Augusto, não estavam bem no primeiro tempo, né? Os dois meio-campistas, claro... O Fausto fazia mais a saída, eu acho que o Fausto está entendendo. Ele já entendeu uma coisa, que é dele e o time precisa. Ele dá a opção na saída, quando a bola vai para o lado, ele é a opção para o passe. Né, o Du saía e carregava muito. Às vezes o Du carrega muito e passa pouco. É que a saída ali, e né? Fausto, ele é um cara que se apresenta. Então, é mais fácil sair com ele. Porque ele facilita o jogo para ser o Corinthians não tinha dificuldade para a saída, né? Até pela postura do Atlético Goianiense. Quer dizer, na verdade, o tal do último terço era onde o jogo era onde o jogo acontecia. E aí, eu até olhei para a escalação e falei, cara, essa é a escalação mais técnica
que o Corinthians pode ter em campo com o que o Vitor Pereira tem disponível. E eu até achava que era assim, olhando para cada jogador em sua posição. Mas diante do que foi o jogo, um Juliano no lugar de um dos dois meio-campistas que não o Renato Augusto fazia sentido, porque de fato o que você precisava ali era da capacidade de um jogador para criar mais centralmente do que os caras do lado, porque do lado o jogo estava acontecendo, ainda que estivesse batendo ali no muro criado pelo Atlético Goianiense. E aí cabe falar, né, da importância do mercado aqui, né? Porque até outro dia, se o Corinthians não tinha Duqueiroz e Maicon para começar, não tinha meio campo, não tinha, era um setor quase inexistente. O Fausto chega e rapidamente dá uma opção importante. O Balbuena pode ter oscilado um pouquinho, muito tempo sem jogar, mas enfim, tá conseguindo ter uma boa sequência agora. E o Yuri Alberto, como eu falei aqui na minha primeira participação, cara, para um atacante como ele, ou você tem alguém que te serve, ou você tem um time que cria situações, ou você vai morrer de fome. Tanto que eu acho que ele tinha chutado uma vez no gol nos outros jogos, porque ele não tinha conseguido nem finalizar. Hoje definido. Os últimos 2 jogos, né? E aquele passe do Renato Augusto também, no toque sutil de cabeça, deixando ele frente a frente do goleiro, mostra todo o talento, tranquilidade dele. E para o torcedor do Corinthians, acho que aquela questão também, né, Birner? Se o Renato Augusto tivesse condições de 90 minutos e ser usado mais vezes, né? É o que faz toda a diferença também nesse time do Corinthians, né? Eu vou repetir, eu acho ele o jogador mais inteligente do futebol brasileiro. Fisicamente ele está muito abaixo da melhor forma. Se tivesse no ápice da forma, seria um dos melhores jogadores. É um jogador para ser convocado para a seleção brasileira, inclusive, porque ele é capaz de resolver diversos problemas táticos das equipes em que atua, se estiver em forma. E é muito claro que ele não está na forma ideal, e nem se chegará um dia na melhor forma, porque ele já atingiu uma certa idade, é um jogador com um histórico de problemas físicos, mas tecnicamente, além da inteligência, ele é um jogador especial. É um jogador que vai entender onde receber a bola, ele vai orientar os outros jogadores em campo, ele vai achar bons passes, ele é um cara que tem aquela finalização da entrada da área em que ele não precisa nem usar muito a força, em que ele busca o espaço. Ele é um jogador que pensa o tempo inteiro e consegue executar muitas vezes o que ele pensa. Isso não é tão comum assim em nosso futebol. A gente vê muito jogo por ímpeto, ou jogadores tomando decisões rápidas. O Renato parece estar o tempo inteiro raciocinando a respeito do jogo. E ele foi decisivo. Hoje, sem o Renato, eu acho que a gente teria um jogo totalmente diferente. Totalmente diferente. Um jogo em que esse controle do Corinthians talvez não acontecesse. Em que o Corinthians talvez... seria tudo. Em que talvez até esses cruzamentos, o que abre o placar do jogo, não aconteceria, não teria a mesma qualidade. Aí depende muito mais da ultrapassagem de um jogador pelo lado, ou do lateral descendo, ou de um velocista, do Watson. Se o Gustavo tivesse começado jogando, supondo que o Renato não jogasse, tendo um jogo muito mais previsível, o Renato torna o jogo para o adversário mais difícil, porque ele vai entender alguma coisa em campo que o adversário precisa entender também. Então, esse é o terceiro, seria uma outra temporada. Esse é o terceiro jogo no nível superior na Arena. Pelo placar também. 2-0 no Boca, na fase de grupos Libertadores, 4-0 no Santos. Sim. E o jogo de hoje. Claro, o jogo do Boca tem uma tensão, Libertadores da América, o Boca estava esvaziado, mas era o Boca. O Santos foi abafado, porque o Corinthians também teve uma atitude competitiva superior no nível de hoje, e o de hoje também foi especial. Então são, assim, pergunta é como manter, porque se jogar um campeonato pontos corridos, a gente está falando do mata-mata. Se quiser esperar o mata-mata agora, tudo bem, mas você fala assim, e no dia a dia, como é que faz isso? Para ser sempre assim? Não dá. Mas o que o jogo de hoje trouxe de novo para o Vitor Pereira? Porque o futebol tem isso também, né? Eu acho que ele trouxe cada jogo você traz algum... Primeiro ele trouxe a paz, que era o mais essencial, porque já tinha um monte de gente falando da pressão, da possibilidade de demissão. Estás a brincar com ele. Mas é assim que é, né? É assim que é. Hoje o nosso companheiro PVC noticiou, né? Falou com o Duílio e tal, e que a ideia é manter o Vitor Pereira. Foi uma das coisas que a gente discutiu aqui na segunda-feira. Tá bom, Vitor, mas e aí, e o futuro? Né? Não dá para ficar à mercê de saber se o técnico vai tal. Não tá, que você precisa terminar o ano, mas você já tem que planejar o ano que vem, não dá para esperar. Claro. Então, acho que nos objetivos do ano, Libertadores, acho que caiu para um adversário indiscutivelmente melhor, no Brasileiro está numa boa posição, na Copa do Brasil agora você está entre os 4, sabe? Vai brigar. Qualquer jogo que você pegar aqui é difícil, mas
não foi uma campanha ruim de qualquer maneira. Então, assim, acho que é claro que o corintiano quer sempre o quê? Ser campeão de tudo. Mas para o ano que o Corinthians tinha, e para colocar as bases para o que pode ser um 2023, para almejar outras coisas também, tá indo bem. Então, acho que foi importante. O jogo de hoje manteve o time vivo na temporada. Vivo. O Campeonato Brasileiro Sim. ia brigar por uma vaga da Libertadores, mas ia ser aquela coisa... E outra, né? Nós estamos falando de uma temporada em que o Corinthians foi eliminado para o Flamengo na Libertadores. Ok, não se exigia mais do que isso. Você não pode exigir mais do que isso. Você pode até dizer, deveria ter oferecido mais resistência, poderia ter passado. É uma outra história. Mas exigir que passasse do Flamengo na Libertadores não dava. Exigir, nesse momento, uma posição no Campeonato Brasileiro melhor do que a que o Corinthians tem, também não dá, porque ele está em segundo empatado com o Flamengo em pontos. Então não dá para exigir. Podemos discutir o jogo, se o Corinthians jogou para estar na posição e ter os pontos que tem, é uma outra história, mas não dá para exigir mais. Perfeito. E na Copa do Brasil, chegou a semifinal. Agora, convenhamos, num confronto, num duelo muito igual, muito parelho. Completamente aberto. Com o Fluminense completamente aberto. Mas uma queda para o Fluminense eventual não significa o que significaria uma queda para o Atlético Goianiense. E por isso... Eu acho o seguinte, em relação ao papo do Duílio, né? Porque eu até concordo que o Duílio, ele tenta manter os técnicos mais do que os dirigentes, na média, mantêm no futebol brasileiro. Eu concordo com isso. Mas é também até a página 2. É até a hora que a pressão da torcida falar mais alto. Eu não acho que a pressão da torcida em cima do Vitor Pereira fosse virar um negócio insuportável, como virou a pressão para a demissão do Silvinho. Porque a demissão do Silvinho não foi uma convicção do Duílio. Foi claramente, né, até pegando... Convicção da torcida. Foi a convicção da torcida e o Duílio cedendo à pressão. Então, ele dizer que que o Vitor Pereira não estaria ameaçado de maneira alguma, mesmo que caísse, significa pouco, né? Ia depender da pressão da torcida. E por isso, essa vitória, do jeito que foi, de maneira contundente, acho que também traz assim, muita por exemplo, tranquilidade. Se daqui até a semifinal você anuncia a renovação do contrato, é um timing excelente. O que faria o Vitor Pereira ficar no time do Corinthians? Um projeto capaz de fazer com que ele consiga competir no nível que ele imagina ser necessário para ganhar campeonatos aqui. Eu entendo que ele precisa acreditar. Não é financeira a questão, dá para voltar à discussão da última entrevista. Mas pensando na realidade, naquilo que você acredita que o Corinthians, que o Duílio possa oferecer para ele. Não. O Corinthians tem que melhorar a gestão do futebol. Sim. Quando você observa, indo a fundo, sim, todo dia tem um acordo com um jogador que você nem lembra que passou lá e o Corinthians deve 5 milhões, 6 milhões, 1,5 milhão, não sei o quê, paga em 10 vezes, todo dia tem. Sim, isso é uma gestão. E jogadores que vieram, você fala, cara, realmente, né, esse cara é legal, uma boa contratação. Gestão do atual grupo político, mesmo que não seja do Duílio como presidente, vale lembrar. Jogador que foi pedido até pelo Tite, né, então o Corinthians precisa melhorar a gestão. E você pergunta, o que tem que ser feito para ficar o Vitor Pereira? Por exemplo, o Yuri Alberto fica até o meio do ano que vem. É pouco. O Balbuena está emprestado. O Michael está emprestado. Então é o seguinte, não dá para você fazer futebol dessa forma. No meio do ano você vai sair um zagueiro, um jogador de meio de campo e um centroavante. O centro do teu time aqui vai embora. Não pode, você tem que acertar isso antes. Então ter uma gestão técnica no sentido de ajudar a formar uma equipe não só para hoje, mas para amanhã também. Os miúdos para amanhã. Mas eles estão lá dentro. Estou falando, os graúdos, chega e... Olhando para aquilo que o Vitor Pereira disse que deseja do time quando ele chegou, para o que é o modelo de jogo dele, para o que ele gostaria de ver aplicado, o mercado do Corinthians não teve nada a ver. É isso. Mas, claro, o Corinthians contratou todos esses jogadores antes da chegada do Vitor Pereira. Então, a gente imagina que uma eventual renovação de contrato, e eu já falei aqui, para mim, seria muito positiva para o Corinthians pela capacidade, pelo conhecimento que esse cara já mostrou. Eu acho que passaria muito por um ajuste também em relação ao mercado, porque o Corinthians tem condições, o Corinthians tem contratado. Eu não vou entrar na questão financeira, como o Birner falou, se ele pode ou se ele não pode, mas o fato é que ele está contratando. Então, se ele está contratando, se ele consegue contratar da maneira que for, certamente o Vitor Pereira vai querer falar, tudo bem, nós temos essa grana para contratar, eu vou participar, e provavelmente ele vai mudar demais essa linha de contratações que o Corinthians tem usado até aqui. É importante que as pessoas entendam que ele fez muitas concessões a respeito do que ele acredita como futebol ideal
para se adaptar à realidade que, na verdade, não passa de um elenco incapaz de oferecer a ele aquilo que ele imagina como futebol para ser campeão dos principais torneios. Ele está totalmente adaptado ao futebol brasileiro. E as concessões foram feitas por ele. Não foram feitas pelo clube, não foram feitas pelos jogadores. As concessões foram feitas pelo treinador, que é um cara rodado, experiente, que pode fazer um time jogar um nível coletivo que a gente no Brasil aplaudiria. E ele precisa ter jogadores para que o time atue assim de agora em diante. Eu só acho que, pensando um pouco nisso, e não vai, obviamente, jogar assim até o final do ano, como ele sonha, depois dessa classificação, o Corinthians precisa tomar decisões. E precisa falar para o treinador, da minha maneira de ver, a Copa do Brasil passou a ser uma prioridade. O que é necessário para que eu tenha o time mais inteiro na semifinal e ainda consiga competir buscando uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro, que seria, digamos assim, o precisa ser dito a ele? Acho que agora eu acho que não vou dizer mais então. Eu acho que isso precisa ser dito abertamente à torcida. Mas porque a torcida compra isso. Mas eu acho que agora eu acho que isso está meio aceito por todo mundo. Léo, eu sei, mas quando ele chegar e não colocar algum jogador que é importante num jogo mais difícil do Campeonato Brasileiro, contra um time que tem rivalidade, esse tipo de coisa, e o time não conseguir o resultado, é bom que esse argumento esteja na ponta da língua do técnico. Eu sei que não resolve, mas acho que para muita gente acho que assim, a partir de agora, os dois jogos com o Fluminense são os dois jogos mais importantes do ano pro corintiano. Mas você pode administrar o Renato Augusto. Então, mas aí, ao contrário, mas não é nem só o Renato Augusto, Você tem só o Renato Augusto para começar. Aí eu acho o seguinte, que vai mudar completamente o que foi o Corinthians até aqui, porque a gente falou muito que era difícil entender a lógica do Vitor Pereira. Qual que era o critério que ele usava para escalar um time na Libertadores, o outro no Brasileiro, um no Clássico, outro no jogo contra o time menor? Quem tá melhor para jogar. No momento, mas ele não fazia o olhar para frente.